No início do nosso papo, você estava mencionando das pessoas mais próximas a Jesus e você mencionou Marta. É, Eu queria saber sobre a história de Marta. Eu Marta, não sei. Maria, Sim, Maria Madalena, sim, essas figuras. Maria e Maria Madalena até conheço, mas Marta, eu queria entender mais da história dela Marta com Jesus. era uma mulher que morava numa aldeia a menos de 1 quilômetro das portas principais de Jerusalém, que é uma aldeia que está lá até o dia de hoje, chamada Betânia. Ela era irmã de uma menina chamada Maria, com quem Jesus tinha muito mais intimidade, embora ela amasse a ambas, ele amasse a ambas, e ao irmão delas, que ela era Lázaro, que é aquele que morreu, ficou 4 dias morto, chegou a ficar podre. Mandaram avisar Jesus: olha, teu amigo Lázaro está doente, vem para curá-lo. E Jesus ainda ficou mais 2 dias no lugar onde estava. E a viagem até o lugar onde Lázaro morava, em Betânia, levava mais 2 dias. Então, quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava colocado na tumba com a pedra na frente. E Jesus disse: tirem a pedra da tumba. Aí Marta, que era um ser humano muito pragmático, falou: Senhor, não convém, já cheira mal, porque já é de 4 dias, está putrefato, não dá. Aí Jesus disse: tirem a pedra. Essa Marta é aquela mesma que Jesus, indo à casa deles, onde se diz que Jesus gostava de ir, e gostava de ficar, gostava de pernoitar. Um dia, Jesus estava lá e ia almoçar com eles. E aí, Maria, a irmã mais nova, era absolutamente fascinada por tudo que Jesus dizia. E como era comum no primeiro século, eles não se assentavam assim como a gente está sentado aqui. Era tudo muito mais baixo. Eram divãs, onde a mesa era um divã baixinho. Você sentava meio de lado, a comida era servida ali. Como até hoje no Oriente Médio, em muitos ambientes, é assim. Sim. E ela estava, diz lá o texto de Lucas, assentada aos pés de Jesus, bebendo os seus ensinamentos. E Marta cozinhando. Aí, de repente, Marta sai com essa para Jesus. Diz: poxa, Senhor, tu não te importas que eu fique aqui cozinhando e trabalhando sozinha, enquanto Marta está aí sentada aos teus pés ouvindo os ensinamentos? Aí Jesus diz para ela: Marta, Marta, tu andas ansiosa, preocupada com muitas coisas. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Então, além de ser irmã de Lázaro, do episódio da ressurreição, ela era tão assim racional também, que quando Jesus chegou e ressuscitou depois o irmão dela, que foi o que deflagrou o processo final da execução de Jesus, foi ter na cara do sinédrio do templo em Jerusalém, a 1 quilômetro de distância, tirado um morto podre da tumba há 4 dias apodrecido. E aí a multidão entrou no frenesi e os religiosos disseram: ninguém pode negar o que ele fez. Não dá para arranjar uma justificativa, não, o cara estava podre mesmo. E agora o mundo inteiro virá após ele. Então ou a gente liquida ele agora, ou dá o golpe agora, ou então depois não vai ter mais jeito nem solução. E aí foi quando o plot, o complô para a morte de Jesus foi definitivamente montado ali. E eles esperaram só uma boa ocasião na Páscoa aí para prenderem a Jesus. E Pilatos estava lá em Jerusalém, tinha provavelmente subido de Cesareia Marítima para Jerusalém por causa da festa, e eles queriam a autoridade romana para realizar aquela execução. E foi o que eles fizeram usando um método romano de execução, que era a crucificação. Então, na ressurreição de Lázaro, é, Marta é quem vai primeiro a Jesus e diz: olha, por que que tu demoraste tanto? Ela era essa figura confrontacional. Por que tu demoraste tanto? Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ficou 4 dias aí. É, e tu não vieste, onde é que tu estavas? Aí Jesus olha para ela e diz: o teu irmão há de ressurgir.
Aí ela diz, eu sei que ele vai ressurgir, teologicamente, de acordo com os ensinos teológicos, no último dia. Ele vai ressuscitar. Jesus olhou para ela e disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente, já passou da morte para a vida, se crê em mim. Onde foi que o sepultastes? Aí é nessa que ele diz, tirai a pedra, e Marta entra de novo com uma intervenção bem lógica. Senhor, não, porque já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aí chega Maria, que era toda derretida. Aí vem Maria, se joga chorando sobre Jesus, não diz nada, só chora, chora, chora. Aí Jesus se comove com o choro de Maria, e é uma das vezes em que a gente vê a expressão, então Jesus chorou. Chorou junto. E o termo grego para designar aquele tipo de choro é um choro de condoimento indignado pela condição humana, nesse estado de putrefação, de abandono, de tudo mais, e de solidariedade doída. Jesus chorou. Aí, conclusão, ele anda e diz, tire a pedra. Aí tiraram a pedra. Foi quando ele chamou a Lázaro pelo nome, mas antes ele fez uma oração dizendo, Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu estou fazendo essa oração de maneira pública para que os circunstantes, a multidão, saiba que tu me enviaste. E aí chamou de fora, Lázaro, vem para fora. Aí o texto de João 11 diz, e saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados por ataduras. Então lhes disse Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Aí o Lázaro vem e a próxima cena já são os judeus no Sinédrio montando a conspiração para matar Jesus, e Marta, Maria e Lázaro deram um banquete para Jesus, ato contínuo, logo depois do podre ter sido rejuvenescido, deram um banquete na casa deles e todo mundo ia lá para olhar e dizer, cara, não é possível, o cara ressuscitou mesmo, está lá comendo, bebendo e se alegrando. Então voltavam para Jerusalém e diziam, olha, dessa vocês não têm saída para os religiosos. E foi quando eles decidiram, é agora ou nunca mais, mas a gente não pode deixar esse cara sair daqui vivo. A gente tem que matá-lo, e foi efetivamente o que eles realizaram. Mas é o que a gente pode dizer de Marta, juntando esses fragmentos sobre a pessoa dela e a mente objetiva, pragmática, diferente da irmã, que era um ser meloso. Mais emoção, né? Emoção Ela era mais pura, razão. E ela muito razão. Nossa, Muito razão. muito interessante. E Jesus amigo de ambas. Da extremamente racional e da extremamente emocional. Então, muito interessante. as duas coisas não estão em questão nem em briga. E para Jesus tem acolhimento para a razão e para a emoção e para qualquer que seja a dimensão humana.